Cântico novo é o salmo que nós lemos ainda há pouco. Que nós temos é um versículo do Apocalipse: Tu és digno, Senhor, Tu és digno. Alex. Oremos ao Deus digno, Alex. Amém. Senhor, Tu és digno, Senhor. Tu é que nos convence, Pai, do pecado, nos faz, Pai, nos aproximar de Ti, Pai, nos aproximarmos pessoas que porventura tenhamos ofendido, Pai. Ó Pai, coloca humildade em nossos corações, Pai, para reconhecer a Tua glória, Senhor, o Teu poder, que é muito maior, Pai, do que o nosso ego, do que a nossa soberba, Senhor. Vem nos ajudando nisto, Pai, ajudando a Tua igreja, ajudando irmãos e irmãs, Pai, nesta missão, Pai, de Te adorar, de cultuar, de se aproximar de Ti, Pai, mas também de entender, Pai, que muitas vezes é necessário reconhecer, Pai, a dimensão das nossas ações, do nosso pecado. Pedimos misericórdia a Ti, Senhor. Portanto, nos ajuda no culto de hoje, Pai, que a Tua palavra fale aos nossos corações. Assim que pedimos, com alegria pela volta também do pastor Juarez, a sua saúde sendo restabelecida, Pai.
muito alegra os irmãos. Assim te oramos em nome de Jesus, amém. Amém. Podem sentar, meninos. E nós vamos abrir nossas Bíblias, o livro dos Salmos. O livro dos Salmos. No Salmo 103. Nós vamos ler os versículos de 15 ao 18. Versículos de 15 ao 18. Que diz assim: Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nele o vento, desaparece e não conhece daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Bom, irmãos, então, como nós vimos no domingo passado, a mensagem do boletim tratava de Natal, os cânticos foram cânticos de Natal, e hoje a mensagem era para ser uma mensagem típica de fim de ano, não tive essa preocupação, né? E passadas as festividades agora, quarta, quinta-feira passada, passadas as festividades da virada para 2026, temos vários irmãos ainda ausentes porque viajaram para as festas de fim de ano. Então, passada a festa da virada, agora, quarta para quinta-feira, o que foi feito do ano novo de 2025, cuja festa ainda trazemos na memória, muito fresca. Nós trazemos na memória a virada do ano de 24 para 25, e o ano de 25, todos aqueles planos, aqueles desejos, o que foi feito deles. Cada ano que se passa. Eu tenho dito a vocês que eu não gosto de festividades que marcam épocas, porque todas elas foram criadas pelo mercado e para o mercado. Inclusive as festas religiosas, como o Natal, por exemplo, exatamente a mais explorada pelo mercado. Quem trabalha aqui em shopping ou alguma coisa sabe que a maior festa do comércio é Natal. E por que essas datas foram criadas? Para quê? Qual o propósito? Comércio. O propósito é manipular as pessoas, dominar as pessoas com uma data que mexe com a gente. Dia das Mães, minha mãe é mais mãe no Dia das Mães do que nos outros dias. Dia dos Pais, meu pai é mais pai do que nos outros dias. Dia do namorado, meu namorado é mais namorada do que nos outros dias. Tudo é feito pelo mercado e para o mercado. E a gente dança. Eu não gosto dessas festas. Eu sei que alguém pode contra-argumentar essa minha visão, dizendo que Deus estabeleceu datas festivas lá em Israel. Portanto, não há nada demais a gente ter nossas datas festivas também. Aí eu contra-argumento de novo. A diferença básica está no propósito dessas festas. As datas festivas estabelecidas por Deus, todas elas foram para que Israel não esquecesse as maravilhas que Deus fez entre eles, para tirá-los da escravidão do Egito. Começou aí, a primeira festa foi a festa da Páscoa. Todas as festas estabelecidas por Deus, festa do tabernáculo, festa da colheita, festa dos pães asmos, todas eram para Israel não esquecer o que foi que Deus fez por eles. Ou seja, o propósito era o louvor da glória de Deus, não era o povo se divertir, não.
muito menos comprar coisas. A festa da Páscoa, e Deus faz questão de dizer, é para vocês ensinarem aos seus filhos, para os filhos ensinarem aos filhos dos filhos. Êxodo 12, se eu dar só uma olhadinha rapidinha para vocês aqui, Êxodo 12. Êxodo 12. De 24 a 28. 12. É isso? Quando Deus estabelece a Páscoa aqui, e ele diz a Israel que é para eles ensinarem isso, é para lembrar o tempo todo. Não esqueçam disso. Ensinem para vocês nunca esquecerem. Houve casos em que eles botaram as pedras quando atravessaram o rio. Para que essas pedras aí? Para que os filhos, quando perguntarem que pedras são essas aqui, para quê? Vocês digam o que é que essas pedras estão marcando aí. O que é? É para o louvor da glória de Deus, não é para ninguém se divertir, muito menos comprar ou vender as coisas. E as nossas datas festivas, todas são para o comércio, inclusive o Natal das igrejas. Quem conhece a história da igreja sabe que o Natal foi comércio também, era para vender, tudo, era para arrumar dinheiro para a igreja. Terrível, irmãos, muito terrível isso. Essas datas festivas de Israel, repito, o propósito era o louvor da glória de Deus, para que o povo não esquecesse o que foi que Deus fez por eles. Diferentemente das nossas festas mercantilizadas, apenas para o nosso prazer. Todas elas são apenas festa de Natal, jantar de Natal, ceia não sei de que, todas para o nosso prazer. E para isso, nessas ocasiões, nós ficamos totalmente alienados do tempo, feito tolos consumidores. Muitos fazem até dívida para fazer a ceia do Natal, para fazer a ceia do Ano Novo, até dívida fazem para comprar roupa nova, para não sei o quê. Tolos, consumidores, influenciados, manipulados pelo marketing, que criou essas datas para essa finalidade mesmo. Então é por isso que eu não gosto, porque eu sei o que é que essas festas, para que elas foram inventadas. Inclusive o Natal. Alguém procure na Bíblia uma festa de Natal. Teve o Natal, o nascimento de Jesus. Lá está registrada a história do nascimento de Jesus. Só. Daí em diante procure algum outro lugar que mande festejar aniversário de Jesus, ou procure. Irmãos, prestem bem atenção, irmãos. O que pode fazer alguém pensar que a cada ano, a cada festa de virada de ano, um simples desejo de feliz ano novo, que esse ano novo seja cheio de alegria, que esse ano novo seja cheio de saúde, paz e prosperidade. Quem pode imaginar que apenas isso, que é o que acontece na festividade da virada de ano, todo mundo diz isso para todo mundo? Quem é que pode imaginar que isso vai fazer mudar alguma coisa na vida das pessoas? Nós não lembramos claramente a virada de 24 para 25? Todo mundo aqui deve lembrar onde é que você estava, com quem estava. Eu estava lá na casa de Érica, do sítio. Eu e Margarete estávamos lá no sítio, na casa de Érica. Lembro perfeitamente, a gente lá da casa dela, do sítio, vendo os fogos na cidadezinha mais próxima lá. Então a gente lembra. Aí abraça todo mundo, feliz ano novo, feliz ano novo. Isso faz o quê na vida de alguém? Isso vai mudar o quê na vida de alguém? Quem é que pode imaginar que isso vai promover a paz, um ano de muita paz? Quem pode imaginar que isso vai mudar alguma coisa? Essa pessoa é totalmente tola. E todo mundo é tolo, porque é manipulado pela data que foi inventada exatamente para isso. Então, irmãos, não pode um negócio desse. Interessante, irmãos, é que a gente festeja o ano novo,
e sequer lembra que cada ano novo eu estou mais velho. Ninguém lembra disso. A cada ano novo eu estou mais perto da morte, que todo mundo tem tanto medo da morte. Aí eu festejo um ano novo que decreta que eu estou um ano mais próximo da morte. Ninguém sequer lembra disso. Fica tão alienado pelo poder do mercado que sequer lembra que a cada ano novo eu estou mais velho. Nesse ano de 25 que acabou, quantos parentes nós aqui na nossa igreja perdemos? Quantas pessoas queridas nós aqui na nossa igreja perdemos? No ano novo de 25, que nós quando desejamos lá na virada, saúde, paz, prosperidade. Quantos amigos nós perdemos daqui da igreja, membros daqui da igreja, no ano de 2025? Ano que acabou de acabar. Quinta-feira passada agora. Quantos bons costumes familiares que herdamos de nossos pais, de nossos avós. Quantos bons costumes nós vemos evaporar, nós vemos escorrer pelos dedos, como água líquida. Pegamos aqui um dia desse sobre os valores líquidos, de um escritor, Bauman, se eu não me engano. Pois é, quantos bons costumes nós vemos se evaporar na nossa casa, nos nossos filhos. Pelo que é ensinado na escola, na universidade, nos grupos de amizades deles. Quantos bons costumes nós vemos isso. Oh, meu Deus. Mesmo assim, somos manipulados pelas festividades comerciais a ponto de esquecer tudo isso que nós falamos agora e imaginar que neste ano novo vai ser diferente. Nada de ruim vai nos acontecer, nós desejamos tudo isso na virada. Detalhe, esse ruim com base nos nossos valores corrompidos. É ruim para nós. Quem disse que é ruim para Deus? Nada de ruim vai nos acontecer, ignorando totalmente a palavra de Deus. Versículos 15 e 16 que lemos aqui. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva. Como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando a relva o vento desaparece. O vento nele soprando desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. E todo ano novo, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom. Hoje, no elevador, na hora que a gente estava saindo de casa, entrou um casal mais velho do que eu e Margarete, sempre reclamando do calor. Isso é uma coisa que todo mundo diz dentro de elevador. Não sei se vocês já prestaram atenção a isso. Entrou no elevador, ai, mas está tão calor. Pode reparar, isso é uma frase de elevador. Ai, mas o calor está horrível. Todo elevador que você entrar e alguém entrar, a pessoa vai dizer isso. Certo? Então, cadê tanto desejo para 2025? Aconteceu? Como é que não lembramos disso a cada virada de ano? Como é que não lembramos que estamos totalmente nas mãos de Deus? O que me faz lembrar que o que eu estou querendo, o que eu estou pedindo para você, isso vai acontecer. Espera aí, como é que está o meu relacionamento com Deus? O que é que eu sei que Deus disse que é para eu fazer e como é que é para eu viver? É com base no marketing para vender troço? Porque não lembramos que no versículo 14 anterior aqui, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Eu não estou nas mãos do meu Senhor, então por que eu vou agir como o mundo todo age? Como se o mundo eu pudesse influenciar em alguma coisa nesse negócio? O que é que diz a palavra de Deus? Por que é que eu não lembro? Nem sequer eu lembro disso. O crente sabe, queridos. Se ele é crente, ele sabe que quanto ao homem, os seus dias são como a relva. Como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento, desaparece. E não conhecerá mais daí em diante o seu lugar.
Essa é a vida do ser humano. Antes de Cristo, e se ele não tiver cuidado com a palavra, até depois de Cristo funciona assim, ele nem sabe como é que está a vida dele. Como é que não lembramos dessas coisas nas festividades de cada virada de ano? Como é que não lembramos? Porque o crente sabe disso. Se é crente, ele sabe disso. Ele sabe que é pó e sabe que ao pó voltará. Está lá em Gênesis. O homem diz aqui no Salmo uma coisa que está lá em Gênesis 3,19. Deus dizendo a Adão lá, tu és pó e ao pó voltarás, depois do pecado. O homem sabe pela palavra que ele é como a relva do campo, que hoje floresce, está bonitinho. Olha esses meninos bonitos aqui. Caio, Maílque, Caio, Vitinho, Hanna, Luiz. Tu também, Luiz, tu também é bonito. Certo? Então, Felipe, vê se você aqui é bonito mesmo. Então, os meninos que estão, como a gente diz, na flor da idade, ó, na flor da idade, só que essa flor depois murcha e cai e é jogada, seja lá onde for. O crente não pode ser manipulado pelo comércio, irmãos. Com as suas datas festivas criadas pelo comércio para o comércio, visam a obscurecer a realidade da humanidade que é feita de pó e ao pó voltará. As pessoas desconhecem que a sua vida é limitada por Deus. E o crente não pode esquecer disso. Quem não é crente nem sabe disso, nem quer saber. Mas o crente, ele não pode esquecer disso. Também não podemos, obviamente, ficar desanimados com a palavra. Mas pastor, na virada de ano o senhor veio com uma palavra dessa? Essa palavra está na Bíblia. Nós não podemos ficar desanimados por isso, muito menos desesperados, diante da realidade de uma vida que é limitada por Deus. Tem um tempo determinado como a flor do campo. Por isso, a cada festa de virada, quando o mundo cria uma espécie de super-homens, ninguém mais não, esse ano novo agora vai, agora vai. Vamos assistir os fogos lá na praia. O mundo cria uma espécie de super-homem na época da festa, daquela festa de virada lá. Todo mundo vira uma espécie de super-homem, super-herói, não morre mais nunca, tudo de bom. Sim, o velho indo no elevador, depois de dizer que estava quente, Margarete disse alguma coisa lá e na hora da gente sair, nós saímos, eles foram para o subsolo ainda, aí o velhinho disse, paz e bem, para mim, né? Aí Maguinha, interessante, né? Ele é espírita. Ele é espírita, é assim que espírita falam uns com os outros, paz e bem. Todos eles. Meus irmãos queridos, todos festejando a chegada de mais um ano, que deverá ser repleto de alegria, todo mundo deseja isso para todo mundo, repleto de paz, repleto de amor, repleto de saúde, cheio de prosperidade. Nós, os crentes, sabemos o que é que a palavra de Deus diz para nós, que nós somos simples pecadores remidos pela graça de Deus. Senhor Jesus, nas mãos de Deus misericordioso, como o homem diz aqui, de eternidade em eternidade. Mas olha o que é que ele diz aqui. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade sobre os que o temem. Isso implica ser obediente a Deus. Isso implica estar totalmente na dependência de Deus. Isso implica lutar para fazer a vontade de Deus. E para fazer a vontade de Deus eu tenho que conhecê-la. E para conhecê-la eu tenho que estudar com o ensinamento de um pastor. É assim que está na Bíblia. Não pode ser diferente disso. É eterna a misericórdia de Deus, mas é eterna para com os que guardam a sua aliança, como nós lemos aqui, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Todo mundo quer bênção, quer não sei o quê, quer ano novo, quer estado. Sim, mas o que?
Qual é a sua relação com Deus? Nós não devemos fazer as coisas para ser abençoado por Deus. Israel era assim na lei, porque toda a lei estava levando a Jesus, como Paulo diz lá em Gálatas. A lei serviu de aio para nos levar a Cristo. Chegou Cristo e disse: eu cumpri a lei, eu vim cumprir a lei. Pronto, agora vocês vão fazer assim, porque eu salvei vocês, eu vim aqui buscar o pecador. Então quem for salvo vai saber disso. Eu fui salvo pelo meu Senhor Jesus, então agora a minha vida pertence a Ele. Eu vou fazer o que Ele disse. E o que foi que Ele disse? Está na sua palavra, eu vou estudá-la. Eu vou pedir auxílio e o ensino de um pastor. Hoje um rapaz que veio deixar água aí, viu alguma coisa lá na nossa sala, eu com os meninos lá, ele perguntou para a Margarete: poxa vida, eu queria vir para uma aula dessa aí, porque ele disse para a Margarete: a igreja que eu estou não tem um ensinamento assim não. A Margarete disse: venha, prestem atenção. O rapaz disse para ela: mas eu estou vendo que esses rapazes que estão aí com o pastor, todos são ricos, eu sou pobre. Coitado. Eu digo: Margarete, você não teve uma palavra para dizer para esse rapaz que não é assim não. Não existe isso não. Não, eu disse para ele vir, diga, depois eu vou falar com ele. Venha, meu filho, pode vir. Os meninos são ricos, então peça dinheiro para eles que eles lhe dão. Então, quer dizer, coitado do pobre, ele teve uma visão lá, os meninos que estavam lá na sala comigo, os jovens aqui, todos bonitos. Aí o pobre pensou: é tudo rico. Então, meus filhos, prestem bem atenção. Deus, no 18, a misericórdia de Deus, que é de eternidade a eternidade, é para os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. E a justiça de Deus, é para os filhos dos filhos. A justiça de Deus, que a justiça de Deus é justo. Então isso vai se multiplicar em você, nos seus filhos, nos filhos dos seus filhos, desde que eles sejam ensinados tudo que Deus mandou que lhes seja ensinado. Aí, como eu disse, no ano novo que passou anteontem, eu ensinei aos meus filhos nesse ano novo, por que é que os filhos vão ficando cada vez menos crentes, digamos assim, do que os pais. Os que já são de igreja, família tradicional de igreja, a cada geração, a geração vai ficando menos crente do que a outra. Menos crente do que a outra. Até a quarta geração, mais ou menos, acabou-se a crença de todo mundo. Ninguém vai mais estar indo para a igreja nem nada. O povo está na igreja já é outro. Já é gente que diz que se converteu e tudo. Então, de 4 em 4 gerações, é assim a história de Israel. É assim a história da igreja, a história da humanidade. Por quê? Porque no ano novo que nós queremos tudo de bom, não observamos isso aqui, que é para os que guardam a sua aliança, é para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. O que é que um ano novo vai mudar de um ano novo para o outro, meu Deus do céu? As pessoas sequer pensam: eu estou no meu emprego, vou continuar naquele mesmo emprego. Então o que é que vai mudar de um ano para o outro? Eu estou brigado com o meu cônjuge. Aí o que é que uma virada de ano, uma ceia, não sei o quê, o que é que isso vai mudar? Você pode até fazer a ceia de forma hipócrita por causa da família, mas não vai mudar nada. Portanto, observem quem são os beneficiários dessa misericórdia de Deus que é eterna: os que o temem. Já disse, isso implica obediência. Especialmente o ensino aos nossos filhos. Meus filhos, vocês sabem o quanto eu insisto nisso aqui. Todo culto, toda a escola dominical, toda a aula de segunda e sexta. Por quê? Porque eu sei que a história de Israel, a desgraça foi os pais não ensinarem aos filhos o tempo todo. A história da igreja, eu conheço a história da igreja. Eu sou especialista em história da igreja, eu conheço a história da igreja, e é um terror, é terrível, porque os pais não ensinam os filhos. Então, meus filhos, prestem atenção. Quem são esses beneficiários? Por isso, ao invés de participar de um espetáculo
Muita gente na virada de ano, vocês sabem disso, os tais crentes vão para uma igreja na virada de ano, eu tenho que virar o ano meia-noite, eu tenho que estar numa igreja ouvindo uma pregação invariavelmente espetaculosa e favorável a mim, já vi isso tantas vezes na minha vida, invariavelmente. Muito difícil alguém numa virada de ano, digamos assim, um pastor, fazer uma pregação chamando a igreja ao arrependimento. Isso é quase impossível. Até porque isso já não acontece, regra geral. Certo? Pregação chamando a igreja ao arrependimento, isso não existe. Foi isso que Jesus fez nas últimas cartas que ele escreveu para as 7 igrejas, chamando-as ao arrependimento. Foi exatamente isso que Jesus fez. Mas tem um mais na história. Tem um mais na história. Toda vez que alguém chama a atenção de alguém, que alguém dá uma orientação para alguém, e esse alguém que ouviu a repreensão ou a orientação, toda vez que ele diz mais, sacramentou, ele não vai ouvir o que você disse, ele não vai pôr em prática o que você disse e vai ficar irritado porque você lhe chamou a atenção. Esse mais, os professores aqui, o professor Jonas, sabe que é uma conjunção coordenativa adversativa. Ainda tem a sindética e a assindética, mas não vamos entrar nessa gramática tão profunda. Então, essa conjunção quer dizer que o que está para trás dela é o contrário do que está para frente. Ou o que está para frente é o contrário do que foi dito atrás. Então, quando você chama a atenção de alguém, sim, mais, pronto. Depois desse mais aí, é tudo o contrário do que você disse que ele devia fazer. Ele não vai fazer. Então, quando alguém diz o mais, ele não vai fazer o que você está dizendo, ele não vai aceitar a repreensão, não aceitou já. Então, meus filhos, vou estar numa igreja dia de ano para Deus me abençoar, mas não vou aos cultos de ensino da igreja. Nunca faço uma pergunta para o pastor. Por que eu nunca faço uma pergunta para o pastor? Porque eu não tenho dúvida nenhuma. E por que eu não tenho dúvida nenhuma? Porque isso não faz parte dos meus pensamentos, isso não faz parte da minha meditação, eu não tenho dúvida nenhuma para tirar com o pastor. Ou, o que é pior, eu já sei, lascou-se, como se diz aqui na Paraíba, porque aí trata-se de um arrogante, e Deus não trata com esse tipo de gente. Por isso, irmãos, ao invés de participar de um espetáculo, queimada de fogo, não sei o quê. Quantos crentes vão para a praia no final de ano, ver os fogos, ver não sei o quê? Ele está ali no mesmo balaio de todo mundo. Quantos crentes, irmanados com o mundo que jaz no maligno, vendo um espetáculo. É bonito? É claro que é bonito. Mas por que eu tenho que ir naquele negócio? Ou então, quantos crentes vão para um culto da virada de ano? Eu já vi isso várias vezes, já estive presente em cultos de virada de ano, porque fui com alguém me... Vamos. Aí na hora lá, quando terminou o culto, viu a pregação do homem? Totalmente falsa. Mas como, pastor? Eu vou lhe dizer como é que ela é falsa. Aí expliquei, está vendo? Totalmente falsa a pregação do cara. Detalhe, pastores conceituados. Então, meus filhos, por que nós vamos ouvir um culto com promessas de vitória, vitória, vitória? Mas que vitória foi que Jesus nos trouxe? Foi a vitória contra o pecado, foi a vitória contra o mundo. Não foi vitória material, não. Ele não tinha um pau para dar num cachorro, como se diz, ele não tinha nada. Não deixou um centavo para os discípulos dele, nada. O que ele trouxe e deu aos seus discípulos, como ele diz na oração lá de João 17, Pai, a glória que eu tive contigo aí, eu passei para eles. O que foi que ele passou para eles? O conhecimento do Pai, o conhecimento da salvação, o conhecimento do plano de Deus, do projeto de Deus para a igreja, que foi o que ele deixou para os discípulos formarem. Foi essa glória que ele deixou para eles. O conhecimento do pacto que está em andamento. E agora vocês serão os operadores desse pacto ao organizar a igreja. Foi só isso, se é que se pode dizer só isso, que Jesus deixou aos seus discípulos. Então a gente vai
para espetáculos nas igrejas também, igual o espetáculo dos fogos lá na praia, tem os espetáculos dentro das igrejas. Pouquíssimos são crentes que vão a uma igreja, por exemplo, no culto da virada, isso é uma tradição familiar, realmente com um coração adorador a Deus. Pouquíssimos. Muitos vão lá para receber bênção de uma pregação que vai dizer que nós teremos um ano bom. Se eu não for para um culto da virada, meu ano não será bom. Isso é superstição. Igualzinha a superstição dos que pulam 3 ondinhas lá na praia, 5, sei lá quantas. Igualzinha a superstição de quem bota uma nota de $1 na carteira. Igualzinha a superstição de quem come semente de romã, lentilha, sei lá o quê, na ceia de Natal. Quantos crentes fazem isso? Eu já vi. Na casa de irmãos, eu já vi vários irmãos fazerem isso porque é tradição. E se eu for dizer isso é uma traição a Deus, o irmão vai se aborrecer. Pastor, mas, ele vai dizer na hora. Não, pastor, mas a minha família sempre fez. Ou seja, ele não vai se interessar no que eu estou dizendo. Isso é pecado, meu amigo. Você está traindo Deus. Ele não vai aceitar, ele vai dizer o mais. Pastor, mas minha família sempre fez, meus avós faziam, meus pais faziam, eu também faço para os meus filhos. Enquanto ainda somos como a relva, irmão, nós estamos vivendo nesse mundo. Aí, quase que eu morro agora nesse mês aí, vocês sabem disso. Mas quase, foi por muito pouco mesmo. Por um medicamento errado. Então nós somos como a relva, que tem um tempo para florescer. O homem diz aqui, tem um tempo para florescer, depois murcha, seca e pronto. Ninguém sabe mais o seu fim, digamos assim. Só que nós estamos no tempo, como o tempo da relva. A relva não tem um tempo? Sim, nós também temos um tempo. Já determinado, definido por Deus a nossa vida, é Ele que nos conduz. Já estamos aqui com o tempo de florescer. Aí a gente tem que lembrar disso na virada de ano, se for o caso. Que tipo de flor eu dei nesse ano que passou? Que tipo de flor eu tenho que continuar dando nesse ano que chegou? Quando o mundo olha para mim, que tipo de flor é que ele enxerga? Ele enxerga realmente uma rosa bonita de Deus ou um pé de mandacaru cheio de espinho? Sabendo que o nosso tempo é limitado, irmãos, temos nos esforçado para apresentar flores dignas do Senhor ao mundo. O Senhor que nos criou, no tempo que Ele nos deu. Eu não tenho como mudar esse tempo. Ou ainda estamos numa espécie de período de carência. Alberto, que foi gerente de banco, que nem eu, sabe, de alguns empréstimos que a gente fazia no banco, que dá um período de carência. O cidadão vai ter que trabalhar ainda, ele só começa a pagar as prestações daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, dependendo do tipo de financiamento. Tem um período de carência. Será que nós estamos eternamente nesse tempo de carência a cada ano que passa? Feitos meninos. O menino nasce, aí tem uma carência, ele tem que crescer, passar para o jardim da infância, depois ele passa não sei para onde, para o primeiro grau menor, depois o segundo grau, depois a faculdade. Ele tem um período de carência até que ele estabeleça a família dele. Será que nós estamos assim também num período de carência? Esse ano vai. Esse ano vai. É igual as mulheres que vão fazer dieta, toda segunda-feira começa e não começa nunca. Mulher é porque é quem mais se preocupa com isso. O homem é mais relaxado com isso. Mas toda segunda-feira eu começo uma dieta. Toda segunda-feira eu começo e nunca começa. Tem uma cara. Não, mais a semana. Mas a semana que vem eu começo. Então, irmão, nós temos. Eu estou no mundo, no tempo de Deus, no tempo da relva, no tempo das flores. Sim, eu estou aqui ainda. O que é que eu estou fazendo aqui? Para que Deus me colocou aqui? Por que eu quero mudar as coisas com um simples desejo de uma festa de final de ano? Porque eu não faço o que Deus mandou. Para os que guardam a sua aliança. Nós temos nos esforçado, irmãos. É isso que nós estamos ensinando aos nossos filhos.
ou o que os nossos filhos veem em nós, pais, é simplesmente uma festa de virada de ano, cheia de desejos maravilhosos. Eu mesmo digo para ele: feliz ano novo, meu filho, feliz ano novo, que esse ano seja repleto de bênçãos, não sei o quê. E ele diz também: para o senhor também, papai. É isso que nós temos ensinado aos nossos filhos a cada ano, a cada ano, a cada ano, sempre num período de carência. O ano que vem, vai. O ano que vem, vai. A coisa no ano que vem, a coisa vai. Irmão, nós precisamos florescer agora. No dia que se chama hoje, nós temos versículo dizendo isso desse jeito. Testemunhando no tempo que se chama hoje. No ano que precisa ser sempre novo. Precisa ser sempre novo, porque embora estejamos sujeitos ao tempo como a relva do campo, por guardar e para guardar a aliança de Deus, a aliança do Senhor, é que nós estamos sempre debaixo da sua misericórdia, como o homem diz aqui. Sua misericórdia que é eterna. E nós, os salvos, já entramos na esfera da eternidade, mesmo ainda aqui no tempo da relva e da flor. Nós já estamos na esfera da eternidade. Não tem ano novo coisa nenhuma para gastar dinheiro nesse ano novo. A minha vida está em curso na direção do meu Senhor Jesus. Entre ano ou saia ano, seja ano novo, seja ano velho, não interessa. As festividades sociais, familiares, sim, mas espera aí, isso não pode me manipular. Eu sei quem eu sou e para que eu estou aqui. Embora estejamos, irmãos, sujeitos ao tempo como a relva do campo, estamos sempre debaixo da misericórdia de Deus, que não está sujeita ao tempo que rege a relva e a flor do campo. O que está em nós é eterno, a eternidade já entrou em nós. Nós quem? Cara pálida. Os convertidos, realmente convertidos, que sabem realmente qual é a aliança de Deus e o que é que eu tenho que fazer, como eu tenho que cumprir essa aliança. Eu já estou no tempo da eternidade, não interessa se é ano novo, se é ano velho, se é 2026, 2030, não interessa. Eu já estou na esfera da eternidade do meu Senhor. A misericórdia, como diz aqui, dele que está em mim, é eterna. Portanto, neste ano novo que Deus nos dá, que não é diferente do ano novo que acabou a semana passada, quinta-feira. Esse ano novo vai passar, como nós sabemos, mais rápido do que o de 25. A cada ano a coisa está mudando, uma rapidez incrível. Há bem pouco tempo atrás, nos estudos, a gente vê que nesses últimos 50 anos, digamos assim, isso há 10 anos atrás, nos últimos 50 anos, ou nesses primeiros anos desse milênio, aconteceram mais mudanças na história da humanidade do que em toda a história da humanidade até Adão. As mudanças foram muito mais rápidas nesses últimos 25 anos, por exemplo, que nós estamos aqui. E eu vendo um professor da inteligência artificial, que é o que está deixando todo mundo maluco quase agora, ele dizendo que esse ano de 25, agora, com a popularização, digamos, da inteligência artificial, houve mais mudança do que o para trás, todinho também. E ele disse: se preparem para 2026. Hoje eu mandei para Caio um cântico cuja letra é do meu irmão, pastor lá em Curitiba. Ele fez a letra toda com base em textos bíblicos. E quem fez a melodia e o cantor cantando e as músicas tocando e tudo, foi a inteligência artificial. Ninguém tocou nada ali, nem ninguém cantou nada. Foi tudo feito. Ele botou apenas o texto e pela inteligência artificial foi colocada a música, um cantor cantando, os instrumentos tocando e tudo. E mais, depois da música, ele fez
um comentário sobre a letra da música, sobre a teologia da letra da música. A inteligência artificial fez mais um comentário. Grande o comentário e tudo certo. Mandei para Caio. Olha aí, Caio, porque a gente falou de manhã na aula. Olha aí, Caio. Já, pastor, é uma profissão em extinção. Para quê? Para que eu quero pastor? Atualmente os compositores gostam. Para quê? Se a inteligência artificial faz tudo isso. Infelizmente, nós temos tribunais como o de Santa Catarina, por exemplo, que tudo já é feito por inteligência artificial, até o despacho do juiz, tudo. Praticamente, para que advogado agora ainda? Para que juiz nesse negócio aí? Complicado. Tem pessoa que diz, não, mas a inteligência não é como o homem, não pensa. Pensa, ela já pensa. Não é que pensa, ela tem tantos dados que ela já consegue tomar decisões lógicas. Erra assim que nem o ser humano também erra. Então a coisa nesse ano de 2026 vai progredir de uma forma impressionante com a inteligência artificial. Mas nós temos que saber o que é que a Bíblia me diz sobre isso. Por que eu vou acompanhar o mundo na procissão que o mundo vai? Que nós possamos nos esforçar, meus filhos, desse ano novo de 2026, afinal de contas nós entramos no ano de 2026, que nós possamos nos esforçar para fazer a vontade de Deus, porque a misericórdia dele que é eterna é para os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. É para esses. Que nós possamos fazer a vontade de Deus, sabendo que mesmo que ainda estejamos no tempo da relva e da flor do campo, no temor do Senhor, lutemos para que vivamos em um novo ano, dentro da eternidade de Deus, e a gente consciente disso. Não é simplesmente o ano 2026 que vai acabar daqui a pouco. Não, eu já estou na esfera da eternidade do meu Senhor. Porque eterna é a sua misericórdia para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Esses realmente terão um ano novo feliz, independentemente das circunstâncias, um ano novo de paz, independentemente das circunstâncias, um ano novo de prosperidade, não necessariamente prosperidade de coisas, porque ele sabe o que é que Deus quer para a sua vida. Então, esse terá um ano novo realmente feliz. Por quê? Porque ele está na esfera da eternidade desde agora até a eternidade de Deus, que abençoa esse cidadão com a sua misericórdia que é eterna. E ele faz tudo isso para louvor da sua glória. Que nós tenhamos esse conhecimento exatamente para que vivamos para louvor da glória de Deus. Amém.